De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 5h03, nós vamos ao vivo a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com o contador e pós-graduado em gestão de negócios, Cristiano Cerqueira. Boa tarde, Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde, tudo bem? Eu não estou vendo o Cristiano. Obrigado. Agora sim, tudo bom, Cristiano? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Fico muito agradecido em poder participar e tirar as dúvidas aí da população, né, que é tão complexa a questão do imposto de renda. É verdade. Hoje você vai falar conosco sobre o imposto de renda, sobretudo as novas regras do imposto de renda, né? Até porque o imposto de renda passou por algumas alterações para 2023. E tem perguntas dos nossos telespectadores que estão fazendo ao longo da semana, até por conta das nossas redes sociais. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com a primeira pergunta na tela. Olá! Quais são os documentos necessários para declarar o imposto de renda? Quem pergunta é Oscar Maior, de Osasco, São Paulo. Bem, a declaração de imposto de renda, habitualmente as pessoas que elas têm a carteira assinada ou que elas são CLTs, é importantíssimo que ela pegue junto à empresa que ela trabalha um informe de rendimento. Porque esse informe de rendimento, as empresas contábeis, elas fazem essa transmissão junto à Receita Federal e ali vai estar contido se teve retenção, quanto que ela teve de rendimento no último exercício e também vai estar informando o que foi retido de INSS e assim por diante. E além também, claro, né, o CPF, identidade, endereço, o título de eleitor, se possível, também, tá? E também é importante que seja enviado se houve algum pagamento que ajude a diminuir a base de cálculo do imposto de renda. Como, por exemplo, instrução dentro do país, seja de filhos até 24 anos, né? Filhos dependentes, instrução própria também, plano de saúde, despesas médicas, odontológicas e assim por diante. Tá ok? Isso muito termina fazendo também, com que consigamos abater no imposto de renda. Perfeitamente. O que acontece? Existem algumas despesas que elas são dedutíveis na base de cálculo do imposto de renda, tá? Que faz com que a pessoa pague menos seu imposto de renda. O valor mínimo hoje para realmente fazer a declaração do imposto de renda individual ou familiar é de quanto? Na realidade, o que acontece? Hoje, o valor do ano calendário, que foi 2022, foi de R$ 28.559,70. Tá? Esses são os rendimentos tributáveis. A obrigatoriedade de fazer entrega de imposto de renda para receitas também não tributáveis, acima de 40 mil, também é obrigado a fazer essa declaração. Tá ok? Pessoas que têm também patrimônio acima de 300 mil reais, elas também são obrigadas a fazer a sua declaração de imposto de renda. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Existe um limite de idade para alcançar isenção de declaração nas novas regras? Quem pergunta é Brigitte Olmos, de São Paulo, capital. Ainda não foi aprovado esse limite de isenção. Hoje, todas as pessoas são obrigadas, se ela teve receita acima dessa exigência que o governo pede, ela é obrigada a pagar, independente da idade. Então, não existe isenção para pessoas idosas. Outra coisa, eu tinha comentado, esse valor que você passou agora há pouco, Cristiano, ele serve de forma para contribuição individual ou familiar? Ou tem que, de qualquer maneira, somando a renda familiar durante o ano todo? Não, esse é individual. Esses são valores individuais. Tá.
Tá? Habitualmente, o que compõe renda são casais, onde há uma declaração em conjunto. Ali sim Perfeito. pode ter uma composição de renda. Mas se são pessoas que pode fazer a declaração individualmente. Por quê? Não só pode como deve, né? Então, por exemplo, pessoas que deixam de ser dependentes, ela faz a sua declaração, não compõe essa renda familiar. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, tenho aplicações financeiras e gostaria de saber se nas novas regras eu tenho que declarar tais ganhos. Quem pergunta é José Eduardo de Blumenau, Santa Catarina. Tem que declarar sim. As instituições financeiras, elas além de te dar um informe de rendimento, ela também vai te dar o saldo que houve no último dia do exercício anterior ao exercício que está sendo declarado. Então, vou exemplificar como se diz, para ficar mais simples. As instituições elas vão dar um extrato bancário, né, ali do valor de saldo, que está em conta no dia 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. Ok? E além disso, dentro deste informe também vai vir descrevendo o que houve de rendimento durante o exercício, né, durante aquele ano, para que haja essa informação na Receita Federal. E é muito importante que quem tem aplicação financeira, ou até mesmo essas contas correntes que tem variação, que tem uma correção de valor, fazer sua declaração, porque às vezes a pessoa tem um rendimento de centavos e a instituição financeira informa a Receita Federal, e eu vi casos no último ano de pessoas que tiveram seu CPF pendente de regularização para que tiveram que fazer essa declaração do ano anterior por causa de pouco valor que houve em receita. Então, é importantíssimo que todos nós declaremos as nossas aplicações financeiras. E principalmente o rendimento. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, brasileiro que mora no exterior precisa fazer declaração de isento? Estou há 1 ano no exterior, mas não pensei no imposto de renda. Quem pergunta é Manuel Sintra, Boston, nos Estados Unidos. Manuel Sintra, de Boston, Estados Unidos. Estou assistindo vocês. Parabéns ao apresentador Fábio Arcanjo. Obrigado, Manuel. Vamos lá. O que acontece? Se a pessoa ela não tiver renda dentro do país e ela for isenta dentro do país, ela não precisa de declarar. Salvo se ela tiver a questão patrimonial também acima dos 300 mil reais, é saudável que ela faça essa declaração aqui. Mas o mais importante é que as pessoas que saiam do país, que ela faça a declaração de saída definitiva do país. E essa declaração ela tem que ser entregue também juntamente com o prazo de declaração do imposto de renda também. Tá? Então, o mais importante para ele é que ele faça a declaração de saída definitiva do Brasil. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. As novas regras favorecem o contribuinte pobre ou onera ainda mais? Quem pergunta é Sebastião Leme, de Vitória, Espírito Santo. Na verdade, hoje, dentro das novas regras que estão para entrar em vigor, eu vejo que beneficia o mais pobre. Por quê? Porque o limite de isenção ele vai ficar maior, ele vai se tornar maior. Tá? Se hoje já estivesse valendo essas novas regras, mais de 29 milhões de brasileiros não teriam a exigibilidade da declaração este ano. Tá? Agora, por outro lado, daqui a pouco também essas novas regras ela vai penalizar, por exemplo, pessoas que hoje entram na declaração de imposto de renda como isentos e não tributáveis, recebimento de lucro de empresas. Tá? Então, os microempreendedores individuais e as empresas
do Simples Nacional não vão entrar nessa regra de ser tributado valores na distribuição de lucro. Então, ou seja, eu vejo que existe sim um beneficiamento para a classe mais pobre e vai se gerar receita em cima de receita de grande de distribuição de lucro, tá? Para grandes fortunas também. Então, vai ter um contrabalanceamento aí que eu acho que vai ser bem interessante. Que inclusive é uma das promessas de campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma pergunta na tela. Boa tarde, Cristiano. Estou vendendo minha casa. Tenho que pagar imposto de renda na venda de imóvel? Quem pergunta é Priscila Novaes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A venda de imóvel, você tem que pagar um imposto se você tiver um ganho de capital. Mas existem algumas regrinhas com relação a isso, tá? Se você vender o seu imóvel hoje e você tiver e comprar um novo imóvel num prazo de até 180 dias, você não tem a obrigatoriedade de tributar sobre o ganho de capital. O que é esse ganho de capital? Vou dar um exemplo prático, tá? Comprei um imóvel hoje por 100 mil reais, aí daqui a 2 anos eu vendo ele por 150 mil. Estes 50 mil reais eles são tributáveis. Mas, lembrando que se num prazo de 180 dias eu comprar um novo imóvel, eu não tenho necessidade de recolher esse tributo. Mas se ultrapassar os 180, tem que recolher 15% sobre o valor do ganho de capital. Cristiano, mas pode ser também, eu posso pegar esse dinheiro da venda do imóvel e adquirir de repente um carro, alguma coisa, eu também tenho que pagar esse tributo? Não, você tem que só fica isento do tributo para a compra de um novo imóvel. Prazo de 180 dias, é isso? 180 dias. Perfeito. A contar da data da escrituração da venda. Passou disso, o que for faturado em cima, né? Aí eu tenho que pagar os tributos que são cobrados pelo governo. Perfeitamente. Aquilo que for o ganho de capital, nessa diferença de valor, ele é tributável. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Cristiano, moro de aluguel. Preciso abater no imposto? Quem pergunta é Benjamin Conceição, de Cuiabá, Mato Grosso. A realidade, o que acontece? O aluguel ele não é uma despesa dedutora do imposto de renda. Pode ser declarado no imposto de renda? Pode. Aliás, eu acho até muito saudável que seja declarado, mas não vai fazer diferença na apuração do imposto a ser pago. Tem alguns proprietários de imóvel que pedem para os seus inquilinos não declararem que pagam o aluguel, né? Porque provavelmente eles estão sonegando, não é isso? Justamente. Existe a questão da tributação do imposto de renda sobre o aluguel também, entrando, né, claro, dentro desse valor de receita, ou também porque o aluguel ele compõe a receita da pessoa física, né? Se ela tiver outras fontes de renda, aquela receita também vai estar compondo o imposto de renda dela também. Então, muitas vezes o proprietário, né, alguns proprietários não gostam que seja declarado no imposto de renda justamente por isso. Cristiano, só para a gente reforçar para a nossa audiência, qual que é o prazo para a declaração do imposto de renda esse ano de 2023, para que não sobe nenhuma dúvida? Não, tranquilo. Esse ano foi definido até o dia 31 de maio de 2023, é o último dia para a declaração do imposto de renda. E tem algumas facilidades também, né, automaticamente, que os formulários já vão se preenchendo com informações do ano anterior e assim por diante, né? O que acontece? Hoje, como as informações estão muito cruzadas, né, vamos assim dizer, através do site da Receita Federal, através do portal do ECAC, o contribuinte ele pode acessar o ECAC através da sua senha do gov.br
ir lá na aba do meu imposto de renda e ali já vai ter uma declaração pré-preenchida. Então, por exemplo, situações como trabalho numa empresa, a empresa declarou o meu imposto de renda, né, fez a DIF do meu imposto de renda, lá vai estar constando o que foi recolhido para mim. Situações como também investimentos, né, contas de aplicação, muitas vezes ali também o banco já vai ter informado que houve de rendimento para aquela pessoa e lá também já vai estar essa declaração preenchida. Facilitou muito. E também essa declaração ela pode ser baixada através de um aplicativo no celular da pessoa, que também vai ter essa facilitação para elas. Maravilha. Quero agradecer demais a presença do Cristiano Cerqueira, que atende você que quer fazer a sua declaração de pessoa física ou jurídica também, através do 4 Gestão Oficial. 4 Gestão Oficial. Tem o site também para você conhecer os serviços que eles realizam para empresários, para as pessoas físicas de qualquer lugar do Brasil, através do 4gestão.com.br, 4gestão.com.br, e você pode seguir ele também nas redes sociais com dicas, informações e assim por diante lá no Instagram, que é o Cristiano Cerqueira Contador. Cristiano Cerqueira Contador. Cristiano, muito obrigado, um forte abraço para você e quando puder, vem aqui no nosso estúdio para a gente tomar um café e também continuar falando a respeito desse e outros assuntos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Coloco também o meu Instagram à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode contar comigo, que vai ser um prazer em poder sanar essas dúvidas que são tão corriqueiras e cotidianas, né? Então, com certeza. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Um forte Até abraço a breve. todos. Outro. Tá. Tchau, tchau.